porque a gente estava nas ruas, né, com a nossa vaquinha, falando sobre o trabalho e a felicidade, né? E aqui no livro diz, trabalhar pode e deve ser uma experiência feliz. Como que a pessoa, porque às vezes ela trabalha pela necessidade e não é aquilo que lhe agrada. Como que ela busca naquele trabalho uma experiência, não posso dizer menos pior, mas ou mais feliz? Como que a pessoa busca isso daí no trabalho, que às vezes é só por necessidade? Pois é. Claro que você tem um elemento, uma possibilidade de trabalho, que é aquela em que você consegue encontrar uma atividade alinhada com a tua natureza, digamos assim, com as tuas forças, aquilo que você faz de melhor, de mais pungente, etc. Então, houve essa possibilidade de escolha, e aí o trabalho tem um valor que é o de permitir, ao longo da vida, você aperfeiçoar aquilo que você já por natureza tem de melhor. Eu concordo com você que isso para muitos é um luxo. Sim. É um luxo. E, portanto, muitas pessoas veem no trabalho uma condição de sobrevivência. Ora, há, a meu ver, um jeito de fazer as coisas que é o de se habituar em buscar o melhor possível. E isso acaba conferindo a quem age uma espécie de gratificação, uma espécie de satisfação. Hoje eu fiz isso melhor do que ontem. Seja lá o que for. Se você for um especialista na higienização de lugares públicos, então você poderá fazer isso meia boca, né? Você poderá fazer isso deixando metade cair pelo caminho. Sim. Você poderá fazer isso de maneira desleixada e talvez ninguém se incomode. Mas quando você tem sobre o teu trabalho um nível de exigência superior ao que os outros têm para você continuar trabalhando, você começa a buscar naquilo um aperfeiçoamento que vai, a meu ver, no sentido de alguma coisa que é muito essencial na humanidade, que é essa possibilidade de superação de si, possibilidade de fazer melhor amanhã. E isso seja lá o que for. Entende? Sim, sim. Eu acho que muitas vezes nós jogamos o jogo em função das exigências que os outros têm de nós. Sim. Do olhar que os outros têm para nós. Somos, na verdade, submetidos a uma lógica em que nós passamos a achar que somos aquilo que os outros acham que nós somos. E isso acaba nos apequenando muitas vezes. Porque numa sociedade acostumada com a mediocridade, muitas vezes o que se espera de todo mundo é um fazer desleixado mesmo. Agora, se você adquire o hábito de fazer cada vez mais perfeitamente aquilo que faz, ora, aquilo acaba sendo para você um jogo de superação de si, onde você vai ganhando em autoestima, você vai ganhando em apreço por si mesmo. E isso pode transcender e muito o prestígio e a legitimidade do fazer que você empreende. Então a felicidade é mais uma questão pessoal, porque às vezes as pessoas jogam muito essa questão da felicidade, projeta nos outros, para que os outros te façam feliz. Então essa busca é mais uma questão pessoal, para que você se sinta bem consigo mesmo. Então. É o entendimento que eu tenho. Sim. Sabe? Na hora que você precisa do outro para chancelar o que você faz, você está à mercê de uma variável que você não controla. E muitas vezes o outro não está preocupado com você. A maioria das vezes. Ele podendo passar por cima, ele passa. Então, é fundamental que você tenha por si um apreço. E te digo uma coisa que eu acho que você vai gostar. Muito do que a gente vive com a gente só. Sim. Eu dou palestra praticamente todo dia.
80% das palestras são fora de São Paulo, portanto, fora da cidade onde eu moro. Isso torna a minha vida uma vida de táxi, aeroporto, táxi, palestra, táxi, aeroporto, Sim. táxi. Ora, praticamente o tempo todo, sozinho. Pergunto a você, que chance a vida teria de ser feliz se eu não suportasse a minha própria presença? Exato. Eu preciso gostar das coisas que me vêm à cabeça. Eles falam solitude, né? Você com você mesmo. Claro, eu preciso gostar das coisas que brotam no meu espírito. Por quê? Porque aí eu serei, para mim mesmo, uma companhia muito agradável. Às vezes até mais agradável do que a de uma outra pessoa qualquer que não tem comigo nenhuma afinidade. Exatamente. Entende? Às vezes, outro dia mesmo, um rapaz chegou, professor, almoçando sozinho, ninguém merece, eu vou sentar aqui com o senhor. Não, por favor. Olha, não muito bem. Ótimo. Não se sinta agredido, né? Mas eu suponho que eu seja, para mim mesmo, uma companhia mais agradável do que você. Mas sim, não é porque você seja uma pessoa ruim, mas é porque eu estou há 60 anos comigo mesmo. Lógico, sim, mas você é uma pessoa que eu tenho certeza que todos aqui gostariam de ter como amigo. Exato. Você é uma pessoa assim que a gente se apaixona pelo seu jeito, pelo seu conhecimento. A gente sempre... Então, talvez por isso que ele tenha se aproximado de você e eu faria a mesma coisa. Já fiz isso, incrível. Mas rapaz, encontrei numa palestra se ele tivesse conduzido a coisa dessa forma, eu jamais teria respondido o que eu respondi. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, olha, eu ia almoçar... como você está sozinho, foi meio piedade, eu vou talvez. te fazer companhia como se fosse uma espécie de dádiva. Sim, Aí não se preocupe. Lógico que não. Por quê? Porque eu, aqui caraminholando comigo mesmo, eu consigo me entreter. Sim. A minha companhia, para mim, não é ruim. E às vezes ela é até... muito satisfatória. Então, eu consigo aguentar bem ir para Manaus dar uma palestra, né? 4 horas para ir, 4 horas para voltar, e tá tudo certo. Eu venho me distraindo, às vezes pego uma coisa para ler, e o meu jeito de estudar é o jeito de estudar de todo mundo que tem uma inteligência normal. Eu estudo devagar, eu leio devagar, eu não tenho pressa em avançar nos parágrafos. Às vezes eu pego uma frase para ler, fecho aquilo e venho de Manaus até São Paulo caraminholando sobre aquela frase. E puxa vida, eu chego, às vezes nem vejo o tempo passar, já chegou e eu fiquei bem comigo mesmo. Claro que isso não significa desdém pela presença do outro. Sim. Muito pelo contrário. As pessoas que querem ser meus amigos costumam encontrar a porta aberta sempre. Mas, muitas vezes, a presença de um amigo não é possível. Então, é fundamental para que a vida seja boa que você goste de ser quem é. Ô professor, mas não tem aquela coisa que a gente tem na nossa natureza? Porque, por exemplo, fala-se muito em felicidade, né? Que a gente quer ser feliz e a gente sempre vive buscando a felicidade. Mas não existe algo dentro do ser humano que queira muito mais ser livre, ou para ser feliz, ou para se auto-sabotar. Ou eu estou muito feliz e falar, agora eu quero ficar triste. Porque eu tenho a liberdade para ser um cara amargurado nesse exato momento. É melhor ser livre do que você ser feliz? Bem, a liberdade, ela é mais importante do que a própria felicidade? Eu penso que não são necessariamente incompatíveis. Muito embora, entenda, muitas vezes, quando temos consciência da nossa autonomia, quando temos consciência de que a vida poderia ser diferente do que ela é, quando temos consciência que poderíamos impactar o mundo de maneira diferente, sentimos a responsabilidade pela tomada das nossas decisões. E essa responsabilidade muitas vezes é dura, ela é pesada. Sim. Então, às vezes, muita gente abre mão dessa autonomia, terceirizando a vida. Sabe? Decide aí por mim o que eu vou fazer. Até para sabor de pizza
funciona assim, né? O que você escolher para mim tá bom, né? Por quê? Porque você entende que a liberdade é inseparável da responsabilidade e a responsabilidade ela é pesada, sobretudo quando essas decisões elas acabam, digamos, determinando a vida de muita gente. Quando um líder toma uma decisão, a sua decisão, ela não impacta só a própria vida, ela impacta a vida de muita gente. Então, você se sente responsável e você teme os efeitos nefastos que a tua decisão possa acarretar. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que, muitas vezes, procuramos para nós soluções doloridas, mas eu tenho para comigo, pelo menos é o meu jeito de pensar, que nós sempre queremos o que nós supomos que seja melhor para nós. Sim. Pascal tem uma frase maravilhosa, ele diz: todos nós buscamos ser felizes, mesmo quando nos enforcamos. É uma coisa para... Por quê? Porque às vezes, eu imagino que ele estivesse pensando assim, a vida como está sendo vivida é tão miserável, tão devastada, tão ruim, que ao me enforcar, eu conseguirei algo de positivo. Né? Entende o que eu quero dizer? Sim. Professor, eu aposto numa coisa que eu não sei o que é, mas pior do que está. Não deve ficar. Tá? Então, eu acho que mesmo quando você opta por uma experiência aparentemente entristecedora, você está querendo fugir da mesmice, querendo fugir do que é agradável, mas é muito bobo, muito fácil, muito superficial. Entende? O cara quer ser bem sucedido numa escolha mesmo extrema, né? Acaba buscando um caminho mais difícil, aparentemente mais inóspito, mas você ainda assim, com esse desafio, quer alguma coisa boa para si. A gente estava falando agora há pouco, professor, estava até dando rankings de cidades mais felizes do país, do mundo. E em economia, sou economista de formação, se estuda muito felicidade. E a economia, na verdade, é uma ciência social aplicada, como várias outras, em que você tenta trazer métricas para isso. E existe uma dificuldade. No início da teoria econômica, a gente chamava a função utilidade de função felicidade, onde quanto mais você consome, mais feliz você fica, ainda que em taxas decrescentes. A pergunta é: como que a gente deve medir a felicidade? Assim? Porque, ok, é uma coisa pessoal, é um indivíduo, mas quando eu começo a fazer essa personificação, eu perco qualquer métrica, assim, porque se cada um é incomparável disso. E quando você fala de políticas públicas, quando você fala talvez de grandes tomadas de decisão, seja numa empresa onde você quer promover os funcionários, ou na sua vida que vai envolver outros, você precisaria ter um parâmetro. E aí, como é que a gente endereça essa questão? Pergunta longa. Até o fato de você fazer a pergunta já mostra uma certa inquietação da sua parte. Que remédio, professor. Com relação a essa coisa. Então, eu sempre achei muito, assim, gerador de perplexidade esses rankings aí. Né? Sim. Porque, poxa, se você me perguntar, eu com 60 anos, se eu sou uma pessoa feliz, eu não sei te responder. E eu estou há 60 anos me observando. E eu acho que nesses 60 anos aconteceram coisas maravilhosas e coisas horrorosas. Então, eu não consigo resumir tudo numa categoria só. Tá? Pô, se eu, com 60 anos me observando, não consigo dar uma resposta satisfatória para um questionário qualquer, como é que isso pode ser feito em larga escala? Sim. Então, é uma questão assim. Aí vem os resultados, né? E os resultados, eles apontam para a Islândia, né?
país mais feliz Finlândia. do mundo. Sudão tem um ranking. Tá bem, Mas assim, alguns países tem muito gelo e pouca gente. E eu acho que fica fácil ser feliz num lugar onde não tem ninguém. Não tem muita gente. Ninguém vai te encher o saco. Esses caras não pegam dos Ungas numa Praça das Bandeiras para ir até o Capão Redondo, entendeu? Basta o senhor ir numa relojoaria, você vai ver a tranquilidade de um relojoeiro, porque não tem ninguém. Ele e a máquina. E o tic-tac. Sozinho. Ele tá ali, você fala, meu Deus, tem uma relojoaria aqui. Às vezes quando eu tô meio puto, eu vou lá e falo, olha como tem gente feliz, o relojoeiro. Porque só ele e aquela pequena máquina. Então, esse é um primeiro aspecto da minha resposta. O segundo, ele aponta até mesmo para a questão da sua formação, né? E muitas vezes isso parte de uma premissa, né? Que, aliás, você mencionou, que quanto mais recursos materiais a pessoa tem para consumir, mais feliz ela é. Foi isso que você disse. Isso vem da teoria econômica. No princípio era assim, depois começaram a falar, não é tão verdade isso. Então, não precisa ir muito longe para saber que essa possibilidade de comprar coisas, de consumir e de proporcionar para si mesmo um uso prazeroso dessas coisas, não é garantidor de uma vida feliz, porque senão nós não teríamos gente com recursos ilimitados pondo fim à própria existência. Né? Então, talvez os valores da vida possam ir além da economia, se você me permitir. Tá? Eu entendo que a economia, ela, no que diz respeito a uma tomada de decisão, ela acabe pensando à moda de Bentham ou John Stuart Mill, dos utilitaristas, dizendo o seguinte: a melhor decisão é aquela que proporciona a maior quantidade de felicidade num determinado grupo. Tá certo? Ora, muito bem, é uma frase bacana de se falar, mas resta saber a que isso corresponde de verdade. Por quê? Porque você pode dizer assim, na Suécia o ônibus passa 1h58, então ele passa 1h58 e todo mundo sabe a hora que o ônibus vai passar, é uma maravilha, o transporte público funciona bem, as creches funcionam bem, a merenda escolar é maravilhosa, a corrupção é muito baixa e papapá. Então você tem N variáveis de natureza política que acabam fazendo pensar que viver na Suécia é uma maravilha. Mas, naturalmente, que isso, na hora que você vai, digamos, descer as minúcias da subjetividade, o cara pode dizer, olha, o fato do ônibus passar sempre na mesma hora, na verdade, me é fonte de angústia e de enfado, porque aqui nada acontece. Nada é diferente. Choraria que alguma coisa acontecesse. E o que é um acontecimento? É a ruptura da mesmice. Boa. Então, um país como o Brasil é um país cheio de acontecimentos. Até demais. Então, quer dizer, muitas vezes os acontecimentos quebram uma rotina enfadonha e acabam trazendo um sopro de excitação bem-vinda. Perceba como é difícil. Agora, claro está que eu concordo com você. Para quem toma decisões no âmbito das políticas públicas e mesmo no setor privado, numa organização, ele precisa ter métricas, mas não precisa chamar isso de felicidade. Não. Boa. Só para ficar... Precisa. Vamos dizer, é aquilo que objetivamente é melhor para a maioria. Agora, se deixa ou não deixa a pessoa feliz, vamos deixar isso pouco importa. Lado, mas o professor um pouco mais complicado. diz que é o seguinte, não vamos chamar de dinheiro, vamos chamar de segurança financeira. Certo. Diz que depois dos 40 anos, é mais importante ter a segurança financeira das coisas. Deixa o cara mais tranquilo. Depois dos 40. Porque aí o cara já passou metade do tempo. Já curtiu. Então, ou você não concorda? Interessante. Você começou a sua frase dizendo... Diz que, né? Eu li alguma coisa sobre isso. Tudo bem. Então... eu te proponho, digamos,
não é uma questão de contradizer. É uma questão de problematizar. Certo. Um indivíduo que tem um padrão de vida determinado e ele, digamos, vai melhorando esse padrão pouco a pouco, né? Ele vai passando a ter, digamos, exigências de conforto e de bem-estar progressivamente sofisticadas. É comum isso acontecer. Muito bem, perceba que a tal segurança financeira é uma palavra que, dependendo de onde você se encontra, ela poderá significar X, Y, Z ou alguma coisa muito diferente disso. Certo, claro. Ou seja, outro dia mesmo no vestiário do clube, eu sou sócio do mesmo clube desde que me entendo por gente e durante uns bons 30 anos fui invisível nesse clube. Por quê? Porque é um clube onde as pessoas são muito preocupadas com ganhos vultosos e é gente muito bem sucedida economicamente, etc. E eu, como professor, obviamente não tenho como abrir a boca, né? Agora, depois da internet pra cá, começaram a reparar na minha presença. Sim, professor. E eu comecei a ser abordado. Até gente querendo almoçar comigo tem, pra eu não ficar sozinho. Imagina se antes... Bom, aí então o sujeito virou pra mim e disse... no vestiário do clube, que não é um lugar de grande elevação espiritual, né? Toalhinha. Não, ele disse: professor, o senhor vai para Dubai esse ano? Eu olhei, eu falei, não, né? Não. Já foi? Eu falei, não. O que o senhor tem contra Dubai? Meu Deus do céu! Caramba, meu. Deixa eu te explicar. Para estar num lugar, eu preciso deixar de estar em tantos outros. Sim. E essas escolhas acabam implicando exclusões. Então, Dubai não está no top 10 da minha coisa. E como, digamos, a vida é escassa, eu dou preferência a lugares que têm mais a ver comigo. E, enfim, mas muito também é ignorância. Eu não sei o que tem em Dubai. Mas, como tem lugares que me chamam muito a atenção, eu darei preferência a esses lugares. Aí ele olhou para mim e disse: se for, lembre-se de mim, vá de primeira classe. Eu falei, muito obrigado. Obrigado pela dica. Belo conselho. Desculpa perguntar, né? A primeira classe para Dubai é diferente da primeira classe para qualquer outra cidade da Europa? Ele falou, muito diferente. Tem bar na Emirates lá do... É por causa da companhia. Aí eu peguei e falei, e por quê? Ele pegou e falou, para começar tem ducha na aeronave. Ducha higiênica. Aí veja como é impressionante. Você fala em segurança financeira, a segurança financeira para esse cara não tem nada. Tá em outro patamar. Exato. Tem lineamento básico. Eu ponho assim, contas, né? Luz, água, celular, internet, tal. Agora, supermercado. Depois, sei lá, compras excepcionais cartão de crédito, entrega de alimentação, cartão de crédito, tanto e tal. Então, deu pra pagar tudo? Vai mais. Opa, segurança. Tô seguro, segurança financeira. Porra, o cara me mete uma ducha na aeronave, né? E o valor da ducha assustador. Meio caro, velho. Aí eu peguei e falei, mas rapaz, não dá assim, desculpa perguntar. Não dá pra tomar um banho antes de sair e outro chegando lá? Será que não tem chuveiro? Eu sei que é longe. Não precisa. Leva um desodorante